Hey everybody! Vamos à segunda parte da série Como Aprender Inglês pela Bíblia. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o uso da Bíblia bilíngue para você iniciar a leitura da Bíblia em inglês. Mas eu falei para vocês sobre algumas das limitações dessa ferramenta, que é o fato de só disponibilizar uma única versão. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês que outra ferramenta a gente pode usar para solucionar essa questão da versão da Bíblia em inglês. Isso porque a escolha da versão que você vai ler é um fator importantíssimo no seu processo de aprendizagem, que pode facilitar ou dificultar a sua leitura. E no nosso caso aqui a gente quer que facilite, que torne muito mais acessível, né? Então vamos lá. Você fez o dever de casa? Leitura de João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14? Pois bem, vamos iniciar resgatando aí esse mesmo trecho. A gente vai ler João 1, do versículo 1 ao versículo 3, que em português diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente vai ver como é que está escrito esse mesmo trecho em inglês, em 3 diferentes versões, tá? Começando pela King James, que é a mais tradicional, a mais comum da gente ver por aí. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Então aqui a gente tem a King James. Vamos ver agora esse mesmo trecho numa segunda versão, a New Living Translation. In the beginning was the Word, already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. A gente já vê que inclusive esse trecho ficou um pouco maior, né? Um pouco mais explicado também. E o terceiro trecho que a gente vai... Aliás, a terceira versão que a gente vai ver desse mesmo trecho é a New International Version. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Então, a gente tem 3 versões aqui da Bíblia. Eu quero chamar sua atenção para o verso 3. Vamos comparar de maneira mais específica o versículo 3 nessas 3 versões? Olha só. Na King James, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. New Living Translation. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. New International Version. Through Him all things were made, and without Him was nothing. And without Him, nothing was made that has been made. E aí, qual foi a versão que você achou mais fácil de compreender? Então, essa escolha vai partir muito de você, né? De fato, a gente percebe aqui que a New Living Translation e a New International Version trazem uma leitura muito mais familiar ao que nós estamos acostumados de estrutura de língua inglesa do cotidiano. Por isso eu indico muito essas 2 versões. Mas o mais legal do aplicativo que normalmente a gente usa, da Bíblia, é que você pode variar as versões e ir comparando. Então minha sugestão para você é compare as diferentes versões, que isso vai enriquecer o seu vocabulário e te deixar ainda mais familiarizado com a leitura da Bíblia. Mas esse aplicativo traz pra gente uma ferramenta a mais que pode nos auxiliar no processo de aprendizagem. E eu tô falando da Bíblia em áudio. Isso vai ser excelente para você exercitar o seu listening e o seu speaking. Então, à medida que você estiver lendo, liga ali o áudio e começa a habituar o seu ouvido para a maneira como o inglês é falado, a maneira como a Bíblia em inglês é falado.
The Book of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. E aí eu quero desafiar você a, ainda nesse mesmo trecho que nós estamos estudando, João 1, do versículo 1 ao versículo 14, fazer um exercício de shadowing, que é o quê? Você vai ler junto com o áudio. Escuta o áudio, vê como aquelas palavras são pronunciadas, como a entonação é feita. Em seguida você vai colocar novamente esse áudio e falar, ler em voz alta junto com o áudio. Shadowing, shadow significa sombra, então você vai falar juntamente com o áudio como uma sombra. E esse exercício vai te ajudar não só a exercitar o seu listening, mas também o speaking. E aí, bora praticar um pouco mais inglês? Vejo vocês aí no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre como aprender inglês pela Bíblia. God bless you. Bye bye.